noite a todos, é com muita alegria que estamos iniciando o Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e hoje, meus amigos, já estamos no dia 20 de março de 2023, né? Com muita alegria, alegria cristã em nossos corações. Como é bom a gente poder, né, ter essa alegria, seguir os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, né? Os ensinamentos também que o nosso querido Kardec codificou para nós. Então, é com essa alegria que iniciamos mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Como é de costume, meus amigos, a nossa leitura inicial para a nossa reflexão. Hoje a nossa leitura, meus amigos, é do livrinho, esses pequenos, grandes livros, né? Caminho, Verdade e Vida. Parentela. E disse-lhe: sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. É Atos, capítulo 7, versículo 3. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro, que é a família, constituiria o símbolo dos laços eternos de amor. O segundo, que é a parentela, significaria radinho de lutas, por vezes acerbadas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, difundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação. Porquanto, assim, o aprendiz fiel estará exortando-a sem palavras a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Caminho, Verdade e Vida, o Espírito é Emmanuel e a psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, fica aqui, meus amigos, a nossa leitura de reflexão, né? Parentela. A nossa parentela e a nossa família. E para continuarmos, eu quero convidar agora a nossa amiga Iraides, que irá fazer a nossa oração inicial. Seja bem-vinda, Iraides. Abre o seu som, Iraides, está fechado. Você falou que não estava como anfitriã. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite, Valdir. E aí, estamos aguardando com alegria. Boa noite a todos.
Então, meus irmãos queridos, como sempre, já é segunda de novo, já é outono, né? É outono? Então, vamos continuar com Jesus, né? Levar o nosso pensamento a Deus e vamos agradecer. Agradecer essa divina providência que a cada hora, que a cada segundo, nos ampara, nos assiste, está sempre nos oferecendo melhor, até mais do que merecemos. Obrigada, Senhor Jesus, uma vez mais, em torno do seu Evangelho, nós aqui presentes e outros ausentes, ligados em pensamento, em espírito, queremos, Jesus, agradecer-te os inúmeros benefícios que recebemos a cada passo de nossa caminhada. Gratidão imensa por esses seus benfeitores que nos assiste, adentram nossos lares, principalmente nesse dia, esse culto ao Evangelho tão especial, com a equipe do José Marques Garcia, com os irmãos queridos. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. E nesse instante queremos expandir o nosso pensamento de carinho, de acolhimento, de abnegação para os irmãos que estão sofrendo, para os irmãos que estão alheios à sua divina bondade. Olhar por aqueles que sofrem, que perambulam, por aqueles que se sentem sozinhos, com vazio na alma, pelos tristes e esquecidos. Senhor, olhai pelos doentes do corpo e do espírito, da mente, por aqueles que ainda não conseguem compreender, mas que chegue até eles a luz do seu infinito amor, através de nossas vibrações diárias, né? Da leitura do Evangelho, e queremos abraçar a toda a nossa parentela em Deus, nosso Pai, a nossa parentela, a nossa família consanguínea, presente ou ausente do nosso lar, aqueles que estão mais distantes. Senhor, abençoe todos os nossos irmãos do nosso planetinha, nos envolvendo em paz, em união e em crescimento espiritual. Que assim seja. E assim será. Segunda-feira, né, nossos amigos, igual a Iraíde sempre fala, né, com muita alegria que nós estamos aqui. E antes de eu chamar a nossa amiga que irá fazer um estudo, é muito bom nós podermos estarmos aqui reunidos, é muito bom a gente poder ter Jesus. Hoje mesmo eu estava refletindo, nós temos que ser firmes, iguais aos primeiros cristãos. Lembrei muito de Joana, né, de Cus, e no momento que pediu para ela abdicar Jesus, ela manteve firme. Que cada um de nós, nesses momentos que estamos passando, possamos ser firmes a Jesus. E eu vou compartilhar aqui um pequeno fragmento do Evangelho, para a gente poder chamar a nossa convidada, que ela tem muita coisa para nos passar hoje. Lá do nosso Evangelho, meus irmãos, vamos ver a reencarnação fortalece os laços de família. É o item 18. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias
entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até um segue a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer os que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhe torna a afeição recíproca, pela mesma razão, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. É o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é o quarto, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Allan Kardec. Então, meus amigos, agora vou convidar, né, a nossa amiga Valdete, a nossa querida amiga, professora, que sempre está nos trazendo, né, conhecimentos para a nossa reflexão e para o nosso aprimoramento. Seja bem-vinda, Valdete. A sala Oi. agora é sua. Boa noite a todos, com muito carinho que nós estamos aqui novamente. Essas duas leituras que você fez foram muito bem escolhidas, porque está dentro do tema, né? Até depois eu queria que você me falasse o capítulo exato do Caminho, Verdade e Vida. Depois, tá? Eu até Aí, esqueci, né, Valdete, de falar o tema que você vai nos passar hoje, né? Você pode nos recordar, fazendo um favor, os laços? Os intrincados laços de família, porque, como você já leu aí nos itens, às vezes as relações na família consanguínea, as relações são mais conturbadas, são mais difíceis do que as relações com a família de amigos, de conhecidos, né? Que acaba sendo, às vezes, mais ampla, ou pode ser o inverso. Há pessoas que ficam acrisoladas, fechadas com seus familiares consanguíneos e não se abre, não se oferta para os outros que pertencem a outras comunidades, a outras famílias. Então, a gente tem que aliar o equilíbrio, tanto na família consanguínea, como nessa família que é universal, que é a família de Jesus. Então, a gente tem que estar reencarnados e aproveitar todas as oportunidades, as possibilidades de fazer o bem, e quem faz o bem trabalha o amor, cultiva o amor, que é esse objetivo final de todos nós, sermos amor puro, vivenciarmos esse amor, que é o amor altruísta, o amor universal. Tá bom, eu vou buscar aqui meu PowerPoint. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho aqui do livro de André Luiz, Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo. Mas não está só num capítulo.
está a introdução no capítulo 12, e o processo da reencarnação do Segismundo está no capítulo 13. Então, a gente vai começar a falar das explicações do que André Luiz aborda nesse capítulo 12, porque ele... Deixa eu passar aqui. Então, é do livro Missionários da Luz, do capítulo 13, mas a gente vai falar do 12 também. Onde André Luiz, ele vai perguntando para o orientador dele e acaba resumindo, passando, porque o André Luiz se mantém como ignorante e faz as questões que a gente gostaria de fazer. Eu falo que o Nosso Lar e toda a obra de André Luiz é um pouco assim, de propósito para ele transferir para nós muito conhecimento, e ele se faz assim de desentendido, de ignorante, e que fica questionando para aprender, mas isso é um papel que ele desempenha, porque, no fundo, ele é um grande espírito que já tem esse conhecimento, e é uma maneira didática que ele passa para nós através de toda a sua obra. Por exemplo, o Nosso Lar, ele conta tantos fatos, tantas coisas que acontecem, que eu falo assim, não foi só com ele, é todos os possíveis casos que pode acontecer, ele vai relatando para a gente se localizar, para a gente entender e para nos orientar naquelas situações em que a gente se encontra. Então, ele aborda N situações, e o Kardec fez a mesma coisa no Livro dos Espíritos. Ele questionou tudo que a gente quer perguntar. A gente lê uma pergunta e resposta do Livro dos Espíritos, aí dá vontade de saber mais para frente, vai indo, Kardec vai perguntando tudo que a gente quer saber. E o André Luiz faz a mesma coisa. Bom, ele começa a dizer o seguinte, que na reencarnação, a gente tem oportunidade do Pai, que Deus nos oferece, então, de retificar, de aperfeiçoar, de corrigir, de renovar, de restaurar aquelas falhas que nós conseguimos em abuso de autoridade, não saber administrar riqueza, não saber utilizar aquele dom que a gente recebe, a beleza física do corpo físico, abusar da inteligência, não utilizá-la direito. Então, os motivos principais das nossas falências estão aí nesses itens: autoridade, riqueza, beleza física e inteligência. E a gente tem a oportunidade de ter todos esses talentos, e nem sempre a gente sabe usar, e vai falindo de existência em existência, recebe a oportunidade de reencarnações, mas mesmo a gente perdendo as oportunidades das reencarnações, a gente ainda consegue, às vezes, corrigir um pouco, às vezes renovar o nosso ser, às vezes restaurar aquilo que a gente prejudicou, e, ao mesmo tempo, ninguém regride, no máximo estaciona. Todas as experiências que a gente tem, a gente pode aperfeiçoar, elevar-se um pouco. Então, a reencarnação é uma bendita oportunidade que a gente recebe. Aí ele vai começar a comentar ali o caso do Segismundo. O Segismundo, na existência anterior, ele, a Raquel
o Adelino formaram um triângulo que foi um triângulo que causou problemas entre si. A Raquel desposou o Adelino, foi uma paixão assim violenta do Adelino pela Raquel, a Raquel pelo Adelino. E o Segismundo, enciumado, acabou assassinando o Adelino. Por isso a Raquel, como foi mais de século atrás que isso aconteceu, ela se prostituiu, então ela decaiu também. Então os três acabaram desencarnando e se odiando profundamente. Sofreram muito no plano espiritual, e a Raquel e o Adelino acabaram, então, revendo, reconhecendo os erros, e acabaram se entendendo. E o Segismundo, ele arrependeu-se demais, e ele se tornou um trabalhador lá em Nosso Lar, porque a cidade de Nosso Lar, ela atinge ali a região da cidade do Rio de Janeiro. E quem criou essa cidade no século XV foram os primeiros portugueses, antes foram os índios, que desencarnavam e tinha um núcleo ali. Aí chegaram os primeiros portugueses no século XVI, 1500 e pouco, ali naquela região, e eles que desencarnaram foram para essa colônia. E foi moldando essa colônia do jeito que eles quiseram. Então, muita gente acha que quando a gente desencarnar, vai todo mundo para nosso lar. Não, existem infinitas colônias, que, aliás, o Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nem fala em colônia, nem cidade, ele fala em acampamentos. E tem aquele Cristo Espera por Ti, que é do escritor francês, que psicografou através do Valdo Vieira. Vitor Hugo? Ele coloca... Hã? Vitor Hugo? Não. Aquele que... Não, esqueci agora. É um outro escritor francês. Aí, então, ele coloca que, quando desencarnou, ele foi para um tipo de jardim. Então, não é aquela estrutura em forma de estrela que invenção dos portugueses que fizeram aquela colônia ali. E não vamos pensar, então, que todo mundo vai para Nosso Lar. Por que o André Luiz descreveu? Porque ele era fluminense, ele era carioca lá do Rio, e ele, então, descreve aquela colônia. Mas o que ele fala ali serve para toda a erraticidade, porque o termo certo seria erraticidade, como está no Livro dos Espíritos, que Kardec coloca. Ao desencarnarmos, nós vamos para a erraticidade. Não é que a gente vai ficar perdido e errante. Erraticidade é o termo que usa para falar do plano espiritual. E por afinidades, por localização, a gente vai formando agrupamentos no plano espiritual. E esses agrupamentos, geralmente, hoje, pelas descrições, tem hospitais, escolas, mas não necessariamente que seja uma cidade. Depende aí de cada condição, de cada grupo. Esse Segismundo, por exemplo, a gente vai ver depois que ele vai comentar que ele criou na periferia ali de Nosso Lar um grupo de assistência que ainda faltava coisas para fazer, mas que tinha dado certo. Ele se tornou um trabalhador depois que, no arrependimento do sofrimento que ele passou, e já fazia décadas e décadas que esse grupinho tinha se auto-prejudicado, né? Então ele já estava em condições melhores. Atualmente, o Segismundo está lá em Nosso Lar, esperando que a Raquel e o Adelino, que já reencarnaram, que já se reencontraram, que já se casaram, e que há 4 anos, então, estavam casados, e que já tinham um filhinho de 3 anos.
e eles tinham prometido para o Segismundo que iam recebê-lo como o segundo filho. Então, Segismundo agora se preparou para reencarnar. E em sonhos, ele encontrava com a Raquel e com a Adelino. Aí a gente vai ver depois o que vai acontecer. Vamos agora ver o que o André Luiz comenta. Aqui primeiro eu estou mostrando um esquema que a Igorina, lá de Sacramento, ela, sobrinha do senhor Eurípides Barçanufo, teve um sonho, visitou nosso lar, fez um esquema de desenhos, mostrou para o Chico, ele aprovou, e está naquele livro Cidade no Além, que é o ID que editou. Então, esse esquema que ela desenhou mostra as 5 pontas, as 6 pontas da estrela que forma o nosso lar. Cada ponta aqui é um ministério. Eles dividiram demais, igual aqui na Terra, tem ministro, tem ministério, cada ministério tem 12 ministros, ao todo dá 72 ministros, né? Tem o governador que mora nesse palácio central, e aqui então a gente tem como se fosse a cidade meio em pé, porque a parte aqui desse ministério está mais próxima das zonas inferiores, e esse aqui está num ponto mais elevado. E aqui em volta tem as habitações, um círculo em volta. Esse aqui foi cortado um pouco, esse desenho. E nós tem o Ministério da Regeneração, o Ministério do Auxílio. Só para vocês terem uma ideia, o André Luiz foi acolhido aqui, depois ele foi trabalhar na regeneração. E tem o Ministério da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. Esses aqui são mais elevados, da elevação e união divina, e o esclarecimento, já está dizendo, são espíritos com mais profundos conhecimentos para trabalhar aqui. É nesse Ministério do Esclarecimento que tem o Instituto de Planejamento Reencarnatório. E é aí que vão planejar a reencarnação do Segismundo. E por isso que eu trouxe aqui o mapa da cidade. Aqui é outro desenho, né? Eu pus aqui a flechinha, Ministério do Esclarecimento, e aqui o tanto de casas. Na época que André Luiz escreveu, era acho que 1 milhão de habitantes espirituais. Agora falam que já tem muito mais, que a população da Terra cresceu e foi aumentando a cidade do Rio, e aí aumentou também os que resolveram ir para essa cidade. Mas não queiram ir para lá não, porque a gente não precisa ir, tem outros lugares. Aqui é um plano deitado, aqui uma ponta, a outra, ali, lá, aqui, outro. Em volta as casas. Agora chega de mostrar, e vamos então para o Centro de Planejamento de Reencarnação, que fica no Ministério do Esclarecimento. Então, nessas construções, trabalham muitas pessoas e o movimento ali é muito grande. Então, André Luiz foi convidado para ir visitar. É o Alexandre, que é o coordenador, o espírito aí que está orientando André Luiz nesse livro, Missionários da Luz. Quando ele foi para o nosso lar, foi o Clarencio. Agora aqui é o Alexandre. E esse no centro é o Herculano, que está cuidando da reencarnação
do Segismundo. E aqui do lado, o André Luiz, sempre atento, sempre questionando, e aqui eles estão comentando, o Alexandre foi abordado pelo Herculano. Aí ele falou assim, Alexandre, você se lembra do Segismundo? Aquele que na nossa última encarnação era nosso amigo e teve uma falha muito grande. Quer dizer que o Segismundo era amigo desses dois e cometeu o crime, e esses dois aqui se viram na obrigação de amparar, de ajudar fraternalmente aquele amigo que se desviou, mas que agora estava pensando em melhorar, em mudar a sua vida, de regenerar-se. Aí ele falou assim, estou precisando de sua ajuda. Aí o Alexandre falou, então, por quê? O que é que você está precisando? Né? Aí eu não vou falar agora, porque isso está tudo depois, quando a gente for trabalhar. Então, nesse Instituto de Planejamento, o André Luiz ficou curioso. Havia muitos quadros com desenhos de parte do corpo humano, de órgãos do corpo humano, com detalhes. Ele que foi médico, conhecia bem o corpo humano, mas aí ele ficou deslumbrado de ver. Tinha, então, duas estátuas, um corpo masculino e um corpo feminino, com todos os músculos, com todos os órgãos, com todas as veias e artérias, mas tudo em detalhe, expandindo luz, e ficou encantado, apaixonado por aqueles corpos ali tão bem retratados. Aí o Alexandre falou que ele podia admirar tudo, olhar tudo, e que ele ia perceber o quanto aquilo era, assim, mostrando o quanto o nosso corpo é sagrado, é uma riqueza infinita de mecanismos que nós usamos, graças ao Pai, a Deus, para nos aperfeiçoar, utilizando essa máquina perfeita, inigualável, e que às vezes a gente menospreza, não cuida direito, usa mal, e tudo é tão encantador, é tão perfeito, que aí ele ficou analisando como a gente não valoriza esse corpo. Aí, então, André Luiz e Alexandre e falam dos projetos de reencarnação. E o Alexandre chama o Josino, que é um assistente ali desse instituto. Aí ele apresenta o André Luiz, e o Josino, então, vai agora ciceronar o André Luiz, mas ele está muito atarefado. Aí ele chama um auxiliar, Manassés, que vai levar André Luiz ali para conhecer mais detalhes, porque o Alexandre falou, olha, para você entender o processo reencarnatório que nós vamos agora acompanhar, você tem que ir lá no Instituto e observar melhor, porque você não está preparado, não. Como eles iam visitar a casa do casal que iria receber o Segismundo como filho, daí a uma semana, ele falou, você tem esses dias. Aí o André Luiz ficou fazendo estágio aí uma semana. E aí o André Luiz percorreu e viu o tanto de desenhos e o tanto de pessoas que estavam ali. Muitas saíam com rolo parecendo de pergaminho. Eram os mapas dos futuros corpos que eles iam pegar, né? E aqui, ó, em pranchas de desenho, os especialistas, os engenheiros, né, desenhavam os corpos, as características de cada pessoa que planejava a reencarnação.
Será que todo mundo tem essa chance de escolher, de ir lá e pedir o planejamento? Depois eu comento. Nisso, quando André Luiz estava observando e o Manassés ali mostrando para ele foi abordado, o Manassés, por um rapaz. Então, vou contar 3 casos rapidinho. O Manassés chegou até o Manassés, um rapaz, e falou: olha aqui, eu gostei de ver. Eu tinha pedido um corpo assim perfeito, e agora eles puseram um defeito na minha pele, porque você, com esse defeito, você vai ser um pouco inibido de fazer coisas que saem do controle daquilo que você precisa fazer. Então, com esse defeito na perna, você vai ter menos disposição de caminhar livremente. Então, esse defeito vai ser importante. Aí apareceu uma moça, até isso foi lá atrás, ela mostrou para o Alexandre, para o Josino, e disse: eu estou com um corpo muito bonito. E realmente era uma escultura o corpo que ela ia reencarnar. Eu não quero esse corpo perfeito assim, não. Será que não tem jeito de vocês se mexerem nas glândulas? Aí ela falou: na tireoide, nas paratireoides, eu ficar assim com o pescoço mais grosso, o meu colo aqui mais volumoso, não ficar tão bonita, porque eu tenho medo dessa beleza excessiva me atrapalhar nos meus projetos. Aí atenderam o pedido dela, ia pôr um defeito para poder ela não ficar tão linda e maravilhosa. Aí a gente vê que judiação, quantas moças lindas, maravilhosas, estão hoje tão materialistas, usando seus corpos para coisas, assim, principalmente do lado do sexo, é uma judiação. Então, é preferível a gente não ser tão belo. E André Luiz, depois, vai ouvir de Clarencio, de Alexandre, eu estou aqui misturando, Alexandre, que a maioria, a esmagadora maioria, de quem vem como trabalhador, não vem com um corpo tão bonito, porque a vaidade do corpo, assim, pode atrapalhar os trabalhos. Então, eu lembrei, assim, quantos trabalhadores mesmo têm essa beleza que é tão, assim, que aparece, né? Então, é muito importante isso. E apareceu também uma senhora que veio dizendo assim, o nome dela, Anacleta, ela dizendo: eu estou programando retornar. Aí o Clarence falou para ele: essa senhora é de uma coragem, de uma fibra, de poucas que tem aqui, uma trabalhadora muito digna. Aí ela pediu: eu quero retornar porque meus 4 filhos estão nas zonas sofredoras, eles não se acertam, eles não melhoram, e eu quero receber os 4 de novo como filhos e ajudá-los, porque eu errei da última vez. Meu marido era mais exigente, mas eu, com meu amor exagerado, não precisa ficar tolhendo, pedindo que eles façam isso, coitado. Então, essas mães que têm um amor exagerado e que deixam muito livre, e não fala muito não, e deixa muito sim, aí os filhos, quando cresceram, se desvirtuaram. Bebida, droga, tudo que você... 3 homens e uma mulher. Então, e acabaram indo para as zonas de sofrimentos, e continuavam ali, não melhorava, ela não conseguia se fazer ouvida por eles. Aí planejou ela voltar, e 2 filhos iam nascer paralíticos, um débil mental, e a filha com outras necessidades,
mas que ia conseguir ser o apoio dessa mãe. E ela, então, ia receber os filhos nessas condições, porque eles tiveram, infelizmente, a perda de oportunidade naquele lar que tinha estrutura econômica, tiveram educação refinada, mas, infelizmente, perderam a oportunidade. Então, esses 3 casos, André Luiz presenciou ali. Bom, agora nós vamos para o caso lá de Alexandre e com o André Luiz para a casa do Adelino e Raquel. Quando eles chegaram lá, o Herculano estava na porta para receber o Segismundo. Não, ele levou o Segismundo lá para casa e estava ali na porta para receber o Alexandre e o André Luiz. Quando eles adentraram a casa, era no entardecer, então estava lá o Segismundo sentado, acabrunhado, e o Alexandre, o André Luiz e o Herculano. E à mesa estava o casal e a criança de 3 anos. E o Segismundo estava acabrunhado. Aí o que o Herculano disse? Esse casal está ali, a mulher, a Raquel, tentando dialogar com o esposo, mas ele está muito fechado, ele está monossilábico, tudo que a mulher perguntava, ele falava sim, não, talvez, e carrancudo, e o menininho observando a atitude da mãe ali, carinhosa, tentando ver se quebrava aquele clima que o marido estava criando ali. Aí o Herculano diz que aquela situação estava dificultando, porque como eles iam ser pais novamente, então o Adelino, com aqueles pensamentos negativos, acabrunhado, emburrado, ele estava prejudicando a produção dos espermatozoides, porque os pensamentos dele negativos atrapalhavam a formação dos espermatozoides que deveriam ser, depois no ato de troca sexual entre o casal, para ter oportunidade do Segismundo renascer, não ia ter condição com aquele jeito que ele estava ali, precisava mudar o astral dele, porque interferia. Então, quando a gente está aborrecido, a gente interfere no próprio organismo, em todos os sentidos. E olha onde que ele estava interferindo, até na oportunidade de procriar, de oferecer um material para o novo corpinho daquele espírito que iria querer reencarnar, estava atrapalhando. Aí então o Alexandre falou, espera aí, eu vou usar a criança. Aí ele então aconchegou-se na criança, aproximou, aí o Alexandre inspirou a criança, porque na inocência, no diálogo assim, simples, ingênuo, ele poderia quebrar aquele clima. Aí o menininho falou assim, papai, por que você está assim? Aí a mãe falava com ele, aí o menininho falou, às vezes é porque ele está cansado do trabalho, é porque ele não está conseguindo. E esse passar da noite, estava no café da manhã aí o menininho foi falando, aí o pai ficou sensibilizado com a influência que o Alexandre exerceu na criança e a criança exerceu no pai. Aí o pai viu que ele estava muito grosseiro nas atitudes e falou assim, depois
eu volto mais cedo do trabalho, porque o menininho falou assim, vamos à noite fazer uma prece junto para o papai melhorar. E aí ele falou assim, vou voltar mais cedo. Aí ele tomou o café e saiu. Mas nem isso ele estava fazendo, de voltar mais cedo, de falar que ia fazer prece junto e tal. Aí o Alexandre, aqui tem a outra figura, né? Ele deu um passe no menino, no Joãozinho, e foi falando então com os pais. Aí o pai ficou comovido, né? Com o menininho falando com ele, e prometeu voltar à noite mais cedo para orar junto. Aí, quando foi à noite, antes de dormir, né? Ele fez o prometido, voltou, e na hora da oração, eles prometeram, o menininho disse assim, meu Deus, guarda o papai nos caminhos da vida, dá-lhe saúde, tranquilidade e coragem nas lutas de cada dia. Assim seja. Olha que bonitinho, menino de 3 anos, fazendo essa oraçãozinha, porque aprendeu ali com a mãe. E o pai não era tanto assim. Agora nós vamos ver por que o pai estava nessas condições. Aí ele falou para a mulher que ele estava tendo uma sequência de sonhos com uma pessoa que incutia muito medo nele. Ele tinha a sensação que essa pessoa queria matá-lo. Então, inconscientemente, ao ver o Sigismundo em sonho, ele nem lembrava mais da promessa que ia recebê-lo como filho. Ele lembrava da existência anterior, quando ele foi morto pelo Sigismundo. Então, ele ainda tinha aquela sensação de medo, de ódio, e cada vez que ele sonhava ali, que o Sigismundo tentava se aproximar dele, ele recuava, ele sentia pavor, ele sentia ódio, e isso causou no Sigismundo muita tristeza, estava até quase se arrependendo de ter solicitado a reencarnação. Mas aí o Alexandre falou, vamos então, é nesse ponto que o Herculano pediu para poder o Alexandre interferir. Então, Alexandre, que era superior ali ao Herculano e todos, ele aceitou ajudar. Aí, então, o que eles fizeram depois dessa oração, né? O casal dormiu, a mulher, a Raquel, no instantinho desdobrou-se, a avó dela estava ali no quarto, ela enxergou a avó, e o Adelino ainda estava aqui, sem desprender, mas quando ele saiu do corpo, ele estava ainda meio receoso, meio cambaleante, e a Raquel abraçou a avó, enquanto ele estava ali, inseguro, e o Alexandre estava com o Sigismundo ali. E o casal, então, saindo do corpo, o Adelino ficou, ao ver o Sigismundo já apavorado, mas o Alexandre chegou perto dele, irradiou muita luz do seu coração, de suas mãos, e o Sigismundo perto. E o Adelino se sentiu sensibilizado. Ao se sentir sensibilizado, ele, então, o que ele fez? Nossa, falta só 10 minutos, hein? Ele, o medo sumiu, e o Alexandre pediu para ele, conversou, receber alguém com muito amor, por que recusar só de ver pela aparência uma pessoa? Aí ele aproximou o Adelino do Sigismundo e falou, receba esse daqui, ele quer ser seu filho. E aí o Sigismundo pediu perdão, beijou até a mão do Adelino, e o Adelino sentiu sinceridade, e naquele momento foi como uma nuvem que envolvia o Adelino, que se partiu e caiu inteira
Aí o Adelino mostrou até uma luminosidade bem clarinha daquilo que ele realmente podia ser, uma pessoa de bem, uma pessoa boa. Então, aquela casca, aquela crosta negativa caiu. E, então, o que aconteceu? Ele ficou emocionado e acatou ali, recebeu o Segismundo. Então, depois disso, né, o perispírito dele mudou. Aí eles foram embora da casa, porque daí uma semana que ia acontecer realmente a reencarnação. Ô, Tânia, como que eu faço, hein? Falta agora um punhadinho. Valdete, até 9h10, você acha que dá? Acho que dá, eu vou acelerar aqui. Uhum. Então, eles voltaram para o plano espiritual, e daí uma semana que eles iam iniciar o serviço da reencarnação. Aí eles voltam, daí uma semana, né? E o Sigismundo tinha o mapa, né? Eles encontraram lá o Herculano, já com o Sigismundo, e tinha espíritos construtores que estavam ali para cooperar na formação do feto. Esses espíritos vinham lá daquele instituto de planejamento, porque só eles é que entendiam bem do planejamento, da geografia do corpo do Segismundo. Ele iria ter um problema cardíaco quando ele ficasse adulto, porque ele matou o Adelino e ele não ia renascer num corpo que não tivesse alguma consequência daquele ato que ele cometeu. Então, o probleminha dele ia ser cardíaco, mas conforme ele fosse desenvolvendo a sua existência aqui, aquele problema poderia ser amenizado. Aí, quando eles chegaram, estavam o casal na mesma refeição, no entardecer. Aí o Alexandre pediu para aqueles espíritos construtores o mapa do Sigismundo. Aí ele analisou bem para ver distribuição de cromossomas. Hoje a gente fala o DNA, para ele entender bem, porque na hora de escolher o espermatozoide, ele tinha que saber qual é aquele que iria ajustar no mapa de planejamento do corpo de Sigismundo. Sigismundo estava com medo, apreensivo, porque ele tinha medo de falhar outra vez. Aí o Herculano disse, o Alexandre disse para ele, não, o Herculano vai te acompanhar até você inteirar os 7 anos, né? E depois outros espíritos vão estar sempre aí te ajudando. Então, a criança até os 7 anos vão vendo, ela é super bem acompanhada. Depois que, aos 7 que completa a reencarnação, aí fica os espíritos protetores, mas não precisa ficar ali direto acompanhando. Mas toda criança tem o seu espírito que zela por ela, né? Aí depois que ele analisou, né, foram lá para uma câmera reduzida, aonde estava ali naquela casa mesmo, o Segismundo já combalido, fraco, porque ia operar a reencarnação, mas tinha que reduzir o perispírito dele na forma de um feto, na forma de uma criança. Aí foi tudo através de passes magnéticos que o Alexandre e depois os espíritos construtores, e tiveram que animar o Segismundo, porque ele estava muito abatido. Aí o Alexandre falou, pensa, eleva seu pensamento e ajuda. Ajuda pensando que você vai se tornar um feto, que você precisa atuar nessa formação. Aí, com o incentivo, então, dos amigos, aí ele começou a melhorar o ânimo, mas já estava bem enfraquecido. Aí começaram os passes magnéticos para ele reduzir o perispírito. E o André Luiz não entendia esse processo.
Ele ficou ali observando e achando o máximo, né? E achou muito estranho. Aqui vocês podem ver o esquema, não sei se dá para ver, da redução até que ele vira o perispírito de um bebê. Reduziu, então. E as características, à medida da forma dele perispiritual, ele ia perdendo a lucidez e a consciência. Mas, mesmo assim, os espíritos construtores e o Alexandre foi forçando a mente dele a pensar no feto que ele viria a ser. Depois apareceram centenas, mais de uma centena de amigos, de familiares que vieram presenciar a reencarnação de Segismundo. E a avó da Raquel foi escolhida para receber o perispírito reduzido que envolvia ali o espírito, porque se estava o perispírito, é que o espírito, lógico, estava ali. A avó recebeu para passar para Raquel. Escolheram, então, a avó pela ligação afetiva para entregar. Aí, o que eles fizeram? A Raquel, depois do sono lá, das preces que eles faziam, ela dormiu e despertou, ela e o Adelina, aqui os fios mostrando que eles estavam encarnados. E fizeram uma prece, Alexandre fez uma linda prece, a Raquel, então, se ajoelhou e falou que ia receber aquele filho. O Adelino, muito comovido, depois levantaram a Raquel e ele abraçou ternamente a Raquel e entregaram para ela, a avó entregou, então, o espírito do Segismundo, tudo ali naquele momento, né? Aqui vocês estão vendo a cena, espíritos superiores ali presenciando. Olha que maravilha quando o processo para a reencarnação. Não é todo mundo que tem isso, mas mesmo aqueles que são de lares desequilibrados, os espíritos superiores planejam a reencarnação por eles e mesmo os pais sendo, às vezes, desequilibrados, acabam a mulher engravidando sem valorizar o corpo, os espíritos tentam ajudar e vêm espíritos inferiores e atrapalham. Então, nem sempre os bons espíritos conseguem ajudar totalmente a reencarnação nessas famílias desequilibradas. Então, a gente vê que, mesmo assim, muitos filhos dessas famílias, eles conseguem vencer pela perseverança, pela sintonia com espíritos mais elevados. Então, eles conseguem, naquele lodaçal, eles conseguem aproveitar. Muitos não vão conseguir e perdem a existência, porque são espíritos que sintonizam naquela vibração. Infelizmente, isso acontece, né? Então, aqui vocês veem a acolhida da Raquel, como o perdão foi importante para essa família que acolheu aquele que tinha sido o verdugo. Aí o Alexandre vai ver, depois a família, o Alexandre explicou para o André Luiz que durante a relação sexual, nem o espírito fica ali. Na família desequilibrada, fica até os vampiros, espíritos vampirescos que participam daquelas relações perturbadas, mas aqui era um lar reto. Então, respeitam a intimidade do casal. Aí
Alexandre explicou para o André Luiz que a corrida dos espermatozoides leva algumas horas. Então, eles tinham umas horas ainda para respeitar aquele casal. Então, o casal estava dormindo quando recebeu o perispírito do Segismundo. Aí, esse perispírito já se vinculou ao perispírito da mãe. Aí, a mãe foi acordada e ela estava num sentimento de alegria, achando que ia ter outro filho mesmo, muito feliz. Até ela abraçou o marido que estava dormindo, porque ele foi levado, o Adelino, ele foi levado para fora. Mandou o Herculano retirá-lo dali e dar um passeio, enquanto eles completavam a reencarnação aqui, biologicamente, porque espiritualmente já estava. O perispírito já estava todo ligado ao perispírito da mãe. Aí o Alexandre consegue enxergar no ventre da mãe aquela milhão, o André Luiz viu os milhões de espermatozoides. Aí o Alexandre conseguiu vislumbrar qual seria aquele espermatozoide importante. Aí ele jogou em cima daquele espermatozoide as suas vibrações, aí o espermatozoide ele conseguiu rapidinho avançar e ir caminhando na frente. Como que é? É 3 milímetros por cada segundo, acho que é. Anda 3 milímetros cada segundo. E daí já foi o espermatozoide que ele iluminou na corrida para alcançar o óvulo. Aqui é uma fotografia do espermatozoide alcançando o óvulo e rompendo aqui a periferia. E quando o espermatozoide rompe e entra no óvulo, o óvulo ele cria uma crosta para não deixar nenhum outro entrar. Aquele que chegou primeiro, ele se torna o único ali. Aqui, então, vocês estão vendo a fotografia que cientistas já fizeram dos espermatozoides caminhando pelo tecido como fala, do útero e depois da trompa, porque a fecundação é lá na trompa. Então, é um tecido que não é fácil caminhar para eles aí, né? E assim, o espermatozoide, né, caminhou até o útero, o ovário, e adentrou, e foi, então, concluída ali a forma reduzida do Segismundo no útero da mãe. E o Alexandre, então, deu ordens bem assim, imperativas para o Segismundo mentalizar e ajudar, porque como vai formar esse corpo? É pelo espermatozoide, pelo óvulo, pelos DNAs, mas a mente da mãe ajuda, a mente do próprio espírito reencarnante ajuda, por isso que às vezes, quando a criança cresce, aí você fala assim, nossa, parece mais com a mãe, parece mais com o pai, tem alguns traços, mas tem uns que não parecem com nenhum dos dois. Então, aí houve bastante interferência, até de espíritos, do próprio espírito reencarnante, que mudam a configuração, às vezes, do corpo, mas o DNA biológico acaba sendo dos pais. Isso não tem jeito, porque André Luiz perguntou se ele ia ter as mesmas características dele, Segismundo, da encarnação anterior. Aí o Alexandre explicou tudo isso, que tem a interferência, né, de tudo isso daí. E o mais bonito disso tudo é o perdão que esse casal teve com o algoz
da existência deles anterior. Aí a gente lembra de Estevão e Paulo. Estevão, além de perdoar o Paulo, que o apedrejou, ele ainda foi o seu protetor, o coordenador do trabalho de Paulo. Muito lindo isso. E todas as famílias recebem os seus filhos, não só para resgate, mas como aquela a Anacleta ia receber os 4 filhos, ela não só queria modificar o trato com os filhos, mas oportunizar para eles que desvirtuaram na vida, mas ela não foi a culpada, assim. Ela só não foi muito exigente, mas eles que por si mesmo não viram o exemplo do pai, da mãe. O pai era sério, mas ela quis renascer para ajudar. A mãe do André Luiz também, nosso lar, ela reencarnou para receber o pai do André Luiz, que estava em zonas inferiores, como esposo de novo, para ajudá-lo. E Alcione, no Renúncia, desceu lá de Sírios, da constelação de Sírios, para poder recuperar a família dela. E todos esses que renunciam e vêm para ajudar espíritos amigos, eles sabem que vão sofrer, porque eles estão numa esfera superior e vão lidar com espíritos de condições inferiores, então, menos evoluídos. Então, eles sabem que vão passar por sofrimento, mas eles vêm numa renúncia total. Então, há muitos casais que recebem filhos porque eles estão numa renúncia ali de amor, de ajuda, de solicitude. Então, se está exercendo o papel da maternidade, da paternidade, é porque estão ali, porque se propuseram aceitar essa tarefa maravilhosa que Deus oferece às criaturas humanas, nesse papel de oportunizar para espíritos reencarnantes, para oportunidade de resgate, de aperfeiçoamento, de aprendizado, enfim, bênção de evolução. Pronto, era isso. Estou aqui encantada, né? Porque é muito bonito esse processo todo, né, meus amigos? Ver uma vida surgindo e temos que valorizar essa vida, porque não é qualquer coisa, né, minha amiga Valdete? Envolve muita coisa, né? Mas foi maravilhoso. É muito complexo, né? Sim, muito sim. complexo. E como eu disse, mesmo aqueles que a gente acha que não merecem, Deus não abandona. E aqueles espíritos mais adiantados ainda, eles interferem e não passa esse processo que seja os mundo ajudou. Não, eles são compulsoriamente colocados numa reencarnação, mas a espiritualidade não desampara e põe aqueles para vir ajudar, né, a acolher, ser acolhido no útero da mãe, mas eles são rodeados ali de espíritos perturbadores que às vezes o trabalho frustra. Não de tudo, mas frustra bastante. Então a gente tem que ajudar essas criaturinhas que nascem desses meios. Né? E como, né? Os avós que estão aqui, os papais que estão aqui, né? Cada um de nós temos as nossas missões, né? De repente a gente sonha uma coisa de outro mundo, mas esse é o melhor momento. Essas são os melhores espíritos que necessitam estar conosco, né, Valdete? Isso que é importante a gente estar guardando. E agradecer muito a espiritualidade por estar sempre nos ajudando.
Minha amiga, como sempre, nossa gratidão. Foi muito bom. É. Embora você correu ali, mas foi maravilhoso. Nossa. E ela acabou no momento Então, certinho, é assim. porque eu me empolguei com aquela primeira parte, que eu Aham, achei mas foi bem. interessante É muito as importante. lições, né? Aham. É, Ah, então tá. e o livro Jesus Espera por Ti é do Balzac. O espírito é o Balzac, tá, meus amigos? E o livrinho que É tem as Honoré de perguntas. Balzac, é Cristo espera por ti. É. E o livrinho que a Valdete falou, que ela tirou dos desenhinhos lá da colônia espiritual, é esse daqui da Eigorina, né, Cunha. Então, ele traz bastante desenhos sobre a colônia espiritual de nosso lar. Eu gosto muito dele para trabalhar com as crianças na evangelização, né? Então, traz, O meu até rasgou de tanto que eu usei. traz bastante. Então, fica aqui É. as dicas, meus amigos. E, Valdete, gratidão infinita, minha amiga. Muito obrigada, viu? Eu que Deus agradeço seja. e peço desculpa de correr, né? De não atrasar. Que é isso, não tem problema nenhum. Mas vamos lá, né, meus amigos? A semana. Uai. Você está sem som, Tânia. Obrigada, Valdete. Então, meus amigos, a semana que vem, continuando, nós vamos ter aqui o Adolfo Mendonça Júnior, o Adolfinho, né, que vai falar sobre a verdadeira fraternidade, como expandir nosso amor além da parentela corporal. Então, ele vai estar aqui representando a USE Intermunicipal. Meus amigos, nós estamos passando um pouquinho do horário, mas eu quero compartilhar com vocês uma promoção da nossa casa. Nossa casa atende, em média, 40 pessoas, né, com cesta. E para o próximo mês, que é a cesta é entregue no segundo domingo de cada mês, a Mara que organiza ali tudo, né? Ela sempre tem um olhar muito carinhoso pelas crianças. E pensando que nós teremos a Páscoa, ela está fazendo a campanha de quem puder doar uma caixinha de bombons, né? Então, ela fez o cartazinho, eu vou até ler para vocês. Feliz Páscoa, que seja momento de fazer o bem. Colabore com a nossa campanha. Vamos precisar de 60 caixinhas de chocolates. Entrega lá no Centro Espírita Esperança e Fé, a Nova Era, ou no Bazar Alta de Souza, que fica na rua Maria Barini, com Afonso Pena. É isso, gente? Eu acho que é isso. É aquela casa azulzinha que tem ali subindo a rua Afonso Pena, indo para a estação. Ou se não, ali no centro, na nossa querida Nova Era, tá? Então, fica aqui um pedido da nossa amiga Mara. Então, vamos agora terminar esse momento muito importante. Vamos agora mentalizar a nossa família, os nossos entes queridos, seja do nosso lar, os nossos mais próximos, os nossos vizinhos que também têm os seus infortúnios ocultos. Vamos mentalizar Jesus, Maria Santíssima, a equipe do Senhor José Marques Garcia, levando o amparo espiritual para cada ser, para aqueles nossos irmãos que perambulam pelas ruas, para aqueles que estão no lar de idosos, nos orfanatos, nos presídios, pois todos esses irmãos nasceram para poder cumprir um planejamento reencarnatório, né? Então, que todos possam ser abençoados, possam ter as suas dores amenizadas, que os nossos lares sejam abençoados com amor, com amparo, com a luz
do nosso querido Mestre Jesus, a nossa Mãe Santíssima e esses bons amigos espirituais. Seu Adalto? Sim. Está aberto. Está aberto. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos para as nossas vidas. Que a divina luz incida sobre nós. Com as vossas mãos, retirai todo o mal, todos os problemas, todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu, as vossas virtudes penetrem em nosso ser, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, o nosso caminho, que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, nosso lar, nossa saúde e nossas amizades sejam sempre por vós abençoadas. Entregamos em vossas mãos poderosas o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso destino e principalmente o nosso trabalho, na certeza de que Deus está sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando em todos os segmentos de nossas vidas. Façamos agora, de corpo e alma e coração, os nossos sinceros agradecimentos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Senhor. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Meus amigos, muito obrigado pela presença de todos os que estão conosco aqui na nossa sala virtual e os que nos assistirão posteriormente pelo nosso canal do YouTube. Muita paz, muita luz e um beijo no coração de todos vocês. Obrigada, Júlio. Fica com Deus também. Uma boa semana para todos, gente. Até mais. Boa noite, Tânia. Boa noite, Paudete. Boa noite, querida. Boa noite a todos. Fica com Deus. Muito obrigada, gente. Gratidão. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Obrigada, Consuelo, Joana, Sheila. Gratidão. Boa noite, meninos. Com Deus. Beijo no coração. Obrigada. Beijo, Ana Maria, Sheila. E vamos que vamos. Até mais.